Olá pessoal, eu sou a professora Nívia e hoje eu vou fazer uma aula para o sexto ano. Então, eu estou na minha casa, eu não tenho materiais próprios para fazer filmagem, mas eu vou tentar então ajudar os alunos do sexto ano na compreensão do assunto de potenciação nesse tempo de pandemia em que a gente tem que estar isolado em casa. Então, nós vamos retomar pelo conteúdo de potenciação. Vocês podem ir no livro didático de vocês, procura lá no índice em qual página que está a potenciação. Então, o que eu vou explicar aqui hoje, vocês podem ler também no livro, que vocês vão conseguir compreender melhor. Bom, primeiramente, o que significa potenciação? A potenciação, ela é uma operação. Assim como vocês aprenderam a adição, aprenderam a subtração, a multiplicação e a divisão, agora vocês vão aprender uma outra operação que ela tem a ver com a multiplicação e ela se chama potenciação, tá? E lembrando que vocês já aprenderam também que a multiplicação nós podemos utilizar o pontinho, a divisão nós podemos utilizar os dois pontinhos e ainda podemos colocar a divisão na forma de fração. Então, esse traço da fração também ele quer dizer que nós temos 2 dividido por 3, né? Que nós podemos ler também na forma de fração 2/3. A potenciação, ela tem uma forma específica de símbolo, de simbologia. Por exemplo, se nós tivermos 2 e o 4 pequenininho acima do 2. Nós vamos ler essa potência como 2 elevado a 4, ou 2 na quarta potência. Isso é uma forma de escrever de maneira mais simplificada a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, se eu quiser fazer a multiplicação do 2 por ele mesmo várias vezes, ao invés de eu escrever assim, olha, 1, 2, 3, 4 fatores 2, eu posso escrever dessa maneira. Então, eu coloco o 2 e o 4 escrito menorzinho em cima. Até aqui eu vou deixar ele um pouquinho menor, ó, dessa maneira, tá? Aí, esse cálculo aqui, ele tem um valor. Esse valor se chama potência. Então, vamos ver qual é essa potência? 2 vezes 2 dá 4. Até aqui deu 4. Vamos multiplicar por 2 de novo. 4 vezes 2 deu 8. E 8 vezes 2 vai dar 16. Então, 2 elevado a 4 é a potência 16. Então, vamos conhecer agora esses termos. Esse número 2 a gente chama de base. O 4 que está escrito pequenininho aqui em cima, ele se chama expoente. E esse resultado, ele é o que a gente chama de potência. Certo? Então, é bem simples assim. Vocês precisam conhecer a forma simbólica de escrever a potência e que ela significa a multiplicação de fatores iguais. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tiver 3 elevado a 2. Como tem a ver com a multiplicação, tem que cuidar porque não é 3 vezes 2, não é isso. Esse 2, que é o expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. Então, vai ficar assim, 3 vezes 3. Se apareceu o número 2 ali, aqui nós temos então o fator 3 aparecendo 2 vezes. Aí nós vamos multiplicar 3 vezes 3, 9. É muito comum o erro de achar que o resultado da potência é a multiplicação da base pelo expoente. Aí acabaria dando 6, que não é o resultado que tem que ser, porque a gente acabou de ver que o resultado de 3 elevado a 2 é 9. Aproveitando esse expoente 2, então eu já vou dizer para vocês que nós podemos ler assim:
3 ao quadrado, ou 3 elevado ao quadrado. Esse expoente 2, ele pode se chamar de quadrado, porque tem a ver realmente com um quadrado. Vou desenhar aqui um quadrado. Olha, o quadrado tem que ter todos os lados iguais, mas eu estou desenhando à mão livre, então pode ser que não fique perfeito. Mas vocês imaginem que esse desenho que eu estou fazendo tem os 4 lados iguais, tá? Imagina que esse lado aqui meça 3. Pode ser 3 centímetros, pode ser 3 metros, pode ser 3 quilômetros. Então, é uma unidade de medida que está representado nesse quadrado. Então, a medida é 3. Aqui, então, se é um quadrado, ele tem que ter a mesma medida, 3. Agora, vamos dividir aqui, olha. Se aqui é 3, então até aqui vem uma unidade de medida, até aqui vem outra. Então, ó, 1, 2, 3. Aí, eu vou separar, então, esse quadrado aqui, olha, dessa maneira assim. Ó, então, uma medida aqui, a outra aqui, a outra aqui. Vou separar também aqui nessa lateral. Ó, dessa maneira. Então, ele vai ficar assim. Tá tortinho ali, mas vamos tentar entender isso aqui, tá? Veja bem, em quantos quadradinhos eu consegui dividir esse quadrado maior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, um quadrado feito com o lado 3, ele vai ter a área 9. A gente chama isso de área ou superfície. Então, 9 quadradinhos de área. Então, como isso sempre vai acontecer com os quadrados, porque é a multiplicação de 2 lados iguais, então o resultado da potência é a área de um quadrado. Então, no caso, podemos falar que o quadrado de base 3, ele tem área 9, certo? Então, por isso que esse expoente 2, eu posso chamar ele de quadrado. Será que dá certo para outros quadrados? Vamos ver aqui. Vamos pegar um quadrado agora que tenha lado 2. Fazer um pequeno, ó. Um quadrado que tenha lado 2. Então, esse lado aqui mede 2, ó. Esse aqui também, né? Porque se é um quadrado, tem que ter lados iguais. Desculpa o desenho mal feito da professora. Aí, aqui eu vou dividir, então, ó, em 2 partes. E vou dividir aqui também, em 2 partes. Então, como esse lado é 2, esse também é 2, esse quadriculado vai nos mostrar que nós temos 4 quadradinhos. Ou seja, a área desse quadrado é 4. Como que eu posso representar isso? O quadrado, o expoentezinho, de base 2, ó, é 4. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. Vamos ver um maior. Vamos ver agora um com o lado 4. Então, eu tenho um quadrado maior, vou dividir ele em 4. Aqui também. Agora, eu vou fazer toda essa divisão. Vai ficar feinho, porque a professora não está usando régua, tá? Mas é só para fazer uma representação para vocês aqui. Ó, então veja bem, eu tenho um quadrado, que aqui o lado é 4, aqui também 4, certo? Tudo aqui é 4, mas para a gente contar quantos quadradinhos tem, fazendo cálculo, basta que a gente tenha a medida que representa o comprimento e a largura, ou base vezes a altura. Então, 4 vezes 4 é 16. O que isso tem a ver com a potência? Que um quadrado que tenha o lado 4, então, olha, um quadrado que tenha a medida do seu lado 4, ele vai ter como resultado de área 16, ou seja, 4 vezes 4, 16. Então, aqui estão, ó, podemos contar um por um, os 16 quadradinhos. Então, quando nós temos o expoente 2, nós podemos chamar isso de quadrado, tá? Porque ele tem a ver realmente com esse formato quadrado. Agora, vamos continuar, então, vendo outras características desse
cálculo ou dessa operação chamado potenciação. Então, o expoente, ele indica quantas vezes eu tenho que repetir a base, multiplicando por ela mesma. Vamos pegar uma base 3. Se eu tiver 3 elevado a 1, ou seja, se o expoente for apenas 1, eu estou querendo dizer que esse 3 ele vai ser repetido apenas uma vez, então ele é o próprio 3. Então, a gente fala que quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Agora, e se eu tiver essa base elevado a 2? Isso então quer dizer que eu vou fazer 3 vezes 3. Olha, o 3 tem que ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 2 fatores 3, que dá 9. Se eu tiver 3 elevado a 3, ó, cuida que não é multiplicação de base por expoente. Essa base 3, ela vai ter que ser repetida 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Então, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vamos mais um. 3 elevado a 4. Quer dizer que essa base 3 vai ser repetida 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Agora vamos multiplicar. A gente faz uma multiplicação, vê o resultado e multiplica pelo próximo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E assim por diante. A gente vai fazendo essa multiplicação e a potência ela vai aumentando muito o seu resultado. Olha só, quando estava no expoente 1, o resultado era apenas 3. Agora, ó, no expoente 4, o resultado já é 81. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitos alunos fazem 3 vezes 4. Não é isso. 3 vezes 4 daria só 12. E não, o resultado de 3 elevado a 4 já é 81. Então, quando a gente fala a palavra potência, a gente já lembra de alguma coisa muito grande, parece que é forte. Então, ela tem essa ideia mesmo de que vai aumentando bastante, tá? Veja que aqui eu fui o expoente, ó, 1 por 1. 1, 2, 3, 4. Poderia ir no 3 elevado a 5, 3 elevado a 6 e assim por diante. Agora, e se eu voltasse um para trás aqui, ó? O 3 elevado a 0. Como será que seria o expoente 0? Será que o resultado seria 0? Não, esse caso não é 0. Para a gente entender o resultado do expoente 0, vamos fazer um caminho de volta. A gente foi fazendo, ó, vezes 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vamos fazer o caminho de volta. Ó, o 81 dividido por 3, ele dá 27. Vocês podem fazer esse teste aí depois. Pode até usar a calculadora para fazer esse teste. 27 dividido por 3, desculpa, né? 27 dividido por 3 vai dar 9. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, observa que eu fiz, olha, dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3. Então, vamos seguir nessa lógica e fazer assim. E agora esse 3 dividido por 3 de novo? Vocês sabem que quando eu divido o número por ele mesmo, o resultado vai ser 1. 1. E é esse o resultado. 3 elevado a 0 é 1. Tem várias maneiras da gente explicar por que o expoente 0 tem como resultado 1. Por enquanto, nós vamos ficar nessa aqui. Se a gente for fazer o caminho de volta, né? Olha, nós estamos indo o expoente, ó, de 1 em 1. Então, se eu voltar, se eu pegar o antecessor do 1, é 0. Né? Então, se eu for fazendo esse caminho de volta, eu vou chegar, né, por consequência lógica dos cálculos ali, que esse resultado é 1, certo? Então, nós vamos dizer assim, a princípio, toda base que tem um expoente 0, o resultado é 1. Porque se nós fizermos esse caminho de volta, é esse 1 que nós vamos encontrar como resultado, tá? Agora, vamos fazer alguns exemplos. Bom, aqui eu já fiz alguns exemplos de cálculo de potência. Vou fazer mais um aqui, ó. Se eu tiver 6 elevado a 2, é 6 vezes 6, que é 36. Se eu tiver 10 elevado a 3, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100.
100 vezes 10 é 1000. Aqui nós vamos falar de uma regrinha prática também para calcular a potência quando a base é 10. Observa aqui, ó, o 1000. O que aconteceu com o 1000? É o 1 e 3 zeros. Ó, então é o 1 do número 10, né? O 1 e com a quantidade de zeros que tem no expoente. Essa é uma dica, ela vai dar certo para todas as potências de base 10, tá? Vamos para mais um exemplo. Então, vocês terão um exercício no livro de vocês e pode ter algum exercício que vai falar assim: escreva na forma de potência. Então, nós podemos ter lá assim, ó, 4 vezes 4 vezes 4. E eu quero que vocês escrevam isso na forma de potência. Como vai ficar? Esse número que foi repetido, ele é a base. A quantidade de vezes que ele foi repetido é o expoente. Então, na forma de potência, essa multiplicação aqui fica 4 elevado a 3. E se eu tivesse essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4 fatores 10. Como eu posso escrever isso na forma de potência? 10 elevado a 4. Ó, o 10 esse número que se repetiu é a base. Quantas vezes ele se repetiu é o expoente. Então, observa que é uma forma resumida, uma forma simplificada da gente escrever esse mesmo valor, tá? E lembra que eu falei, então, que na base 10 tem um macete, uma dica de como fazer mais fácil? Ó, 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. 1000 vezes 10 é 10.000. Então, 10.000, veja bem. Então, vamos supor que a gente fosse dar o resultado a partir daqui. Qual é essa regrinha prática? Pegue o 1 e coloque 4 zeros, porque é igual ao expoente. 1, 2, 3, 4. Veja bem, ficou o 10.000, certo? Aí nós temos alguns casos especiais também que, como dica. Uma delas é aquela que a gente já viu com o expoente 1. Então, se eu tiver 6 elevado a 1, é o próprio 6, porque vai repetir ele uma vez só. Se eu tiver 8 elevado a 1, é o próprio 8. Agora, se eu tiver base 1, 1 elevado a 3, o resultado é 1. Então, sempre que eu tiver a base 1, o resultado é 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar 1 por ele mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ó, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 de novo é 1. Isso não importa quantas vezes eu vou fazer. Eu posso ter lá, ó, 1 elevado a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O resultado vai ser 1. Então, quando vocês tiverem uma potência que a base seja 1, não precisa nem pensar em cálculo. Ó, posso ter lá 1 elevado a 50. Nossa, professora, eu vou ter que fazer 50 vezes o número 1? Não, é só lembrar que a multiplicação de 1 por 1, não importa quantas vezes, o resultado é sempre 1, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de potência de hoje. Eu vou deixar, então, lá no aplicativo para vocês quais exercícios que são para fazer, tá? São os exercícios do livro. Aí vocês, então, vão resolver esses exercícios, tá? Um beijo para todos, estou com muita saudade de vocês e se cuidem, tá? Tchau!